Hoje, Deus tem uma palavra profética sobre a sua vida. Amém? Deus tem algo poderoso para ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem, o Deus que tudo pode. Você não entendeu? Você está diante do Deus que tudo pode. Você serve um Deus que tudo pode. Não, você está diante do Deus que tudo pode. Você está adorando ao Deus que tudo pode. Você serve um Deus que tudo pode. Você tem um Pai que é o Deus que tudo pode. Amém, queridos? Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia. Jó 42, versículo 2. Apenas um versículo simples, objetivo, para que Deus venha fazer o que Ele deseja fazer aqui nesta noite de quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Jó 42, 2. Pai das luzes, nós oramos agora, estamos diante da Tua palavra, o Senhor tem nos dado esta mensagem, e eu creio, Pai amado, que o Senhor tem algo poderoso a fazer aqui, neste lugar, nesta noite, com essas pessoas. E eu quero pedir agora, Pai amado, nos envolva com o Teu Espírito Santo. Pai amado, ministre as nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai amado, e venha, Senhor, testificar, confirmar a nossa fé diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jó 42, 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Sei que podes fazer todas as coisas. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler mais uma vez. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos ler juntos esse texto no 3. 1, 2, 3. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Já quero declarar sobre a sua vida, querido, todos os planos que o Senhor tem para você, nenhum deles será frustrado. Nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada vai frustrar os planos de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para os teus negócios, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vivemos uma experiência muito marcante em Israel. Até nós gravamos um vídeo, está lá no grupo dos filhos ministeriais, quando nós estivemos na Galileia. Amados, foi uma experiência muito diferente. Porque você está no Mar da Galileia, você está passeando de barco no Mar da Galileia, só que estava frio. E estava chovendo. E, amados, é algo inusitado na terra de Israel, lá não chove. Lá chega a ficar um ano e meio sem chover. Até a nossa guia, a Suzana, ela falou assim, olha, esse grupo está diferente. Porque algo diferente está acontecendo com esse grupo, porque não se explica o que está acontecendo com esse grupo. E bem no nosso dia do passeio que nós fazemos, quando se compra o pacote para ir para Israel, existe um passeio que se faz uma breve navegação no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago, né? E, amados, literalmente nós pudemos ver ali, porque estava frio, estava ventando, e as águas do mar, literalmente parece um mar, porque estava muito agitado. As águas do Mar da Galileia estavam muito agitadas. Mais um pouquinho de vento, nós nem poderíamos fazer o passeio. Mais um pouquinho de vento, nem o passeio seria possível fazer. Mas nós entramos no barco, todo mundo com frio, aquela chuva. E aí nós fomos para o meio do mar. Nós fomos para o meio do mar e começamos a cantar, recebemos uma palavra de um pastor que estava conosco, ali junto com o grupo,
uma palavra muito edificante, uma palavra muito marcante, que ele falou a respeito de oração. E aí, amados, o pessoal começou a tirar foto e tudo mais. Eu falei, Senhor, mas tem algo que o Senhor quer fazer? Existe algo que o Senhor quer fazer? Eu falei para Suzana, não dá para a gente dançar Rava Naguila? E de repente a gente começou, ela soltou e começamos a dançar Rava Naguila. E amados, o céu se abriu. Do nada, no meio de um tanto de nuvens, aquele sol resplandecente apareceu e um arco-íris de ponta a ponta no mar da Galileia, com 2 pássaros brancos do lado do nosso barco. Aquilo eu falei, Senhor, isso é um sinal. O que é isso que o Senhor está mostrando? O que o Senhor está fazendo? E, amados, hoje eu fui entender, preparando essa mensagem, o Deus que tudo pode. Ali Deus estava mostrando, foi aqui no mar da Galileia, que eu mostrei a todo mundo que eu sou o Deus que tudo pode. Foi no mar da Galileia que Deus provou que Ele é o Deus que tudo pode. E eu fiquei impactado hoje à tarde, porque eu me recordava, eu vi o vídeo que eu postei no grupo dos filhos, e eu me lembrava daquela cena, aquele arco-íris, aqueles 2 pássaros brancos, que até agora não descobri que pássaro que é aquele. 2 pássaros brancos, um arco-íris, o mar da Galileia, todo mundo feliz, dançando diante da presença de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor quer ministrar, mas ali, como a gente estava cuidando do grupo, zelando pelo grupo, para que tudo desse certo, a gente, às vezes, na agitação, a gente não consegue entender o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar. E Deus falou comigo essa tarde, eu sou o Deus que tudo pode. Levante a sua mão, feche os seus olhos e declare, eu declaro hoje que tu és o Deus que tudo pode. Amados, deixa eu falar para você, nós confiamos e servimos a um Deus que tudo pode. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Nós confiamos e servimos um Deus que tudo pode. Efésios 3, versículo 20 e 21 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Primeira parte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Você não está entendendo? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Amados, deixa eu falar para você, sabe por que você pode crer num Deus que tudo pode? Porque o poder dele, querido, está atuando em você todos os dias. Existe um poder sobrenatural que opera em nós todos os dias. E esse poder, de acordo com esse poder, ele é capaz de fazer muito mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Pastor, eu tenho orado por algo, ele é poderoso para fazer mais. Pastor, mas eu tenho buscado por algo, ele é poderoso para fazer mais. Pastor, mas eu tenho jejuado por algo, ele é poderoso para fazer mais. Pastor, eu tenho uma necessidade, ele é poderoso para fazer mais. Pastor, eu tenho um sonho, ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso, ele é o Deus que tudo pode, e tudo que ele faz, ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. Porque ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode faz coisas inimagináveis. Amados, eu pergunto para você, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? O que pode se tornar impossível para Ele? Nada é impossível para o Deus que tudo pode. Ele faz coisas inimagináveis. Salmo 113, versículos 5 ao 9 diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado
Ele levanta do pó o necessitado. Eu vim aqui nessa noite declarar para vocês, queridos, para pessoas aqui, você que está se sentindo caído, você que está se sentindo para baixo, o Senhor hoje toma você pela tua mão direita e te diz: não tema, porque eu te ajudo, eu vou levantar você do pó. Sabe por quê? Porque Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Ele faz coisas inimagináveis. Olha para a vida de Abrão. Conhecemos Abrão por causa da Bíblia. Mas quem era Abrão? Era um simples filho, oriundo da Babilônia, filho de um idólatra. Mas o Deus que tudo pode encontrou Abraão. O Deus que tudo pode encontrou você, querido. Quem era você? Quem éramos nós? Quem era Abrão? Quem era Sara? Uma mulher estéril? Sarai. Uma mulher que não tinha perspectiva de gerar um filho. Passou anos da sua vida amargando, desejando gerar um descendente, mas não foi capaz. Mas um dia ela se encontrou com Deus que tudo pode. O mesmo dia aconteceu conosco, querido. Você se encontrou com Deus que tudo pode. E é impossível alguém se encontrar com Deus que tudo pode, permanecer da mesma forma. Amados, Ele transforma não apenas circunstâncias, mas Ele faz de um homem, pai elevado, Abrão, para se tornar pai de nações. Como, pastor? Como que Ele pode fazer algo? Porque Ele faz coisas inimagináveis. Ele pega um homem de um país idólatra, de uma nação idólatra, e faz ele pai de nações. Abraham, pai de nações. Mas ele teve muitos filhos? Não, ele só teve um. Quem falou para você que Deus precisa de multidão? Quem falou para você que Deus precisa de muito recurso? Deus é o Deus que é capaz de pegar o pouco recurso, fazer se transformar em muito. Ele foi capaz de pegar um homem e transformar de um homem uma grande e poderosa nação. E detalhe, você faz parte, você é herdeiro das bênçãos de Deus sobre Abraão. Gálatas diz isso, que nós nos tornamos herdeiros das bênçãos de Abraão. Olha que maravilha, querido. Por quê? Simplesmente porque ele foi encontrado por um Deus que tudo pode. Esse mesmo Deus que encontrou Abraão foi o Deus que encontrou você onde você estava. Onde você estava quando ele te encontrou? Para pensar aí. Onde você estava quando ele te achou? Aí ele fez de você um pobre, um derrubado, segurou na tua mão e colocou você de pé. Ele fez de você um simples e fez você se assentar entre os príncipes do seu povo. Aleluia! Ele é um Deus que pode. O que falar de José? Um homem vendido como escravo. Passou anos como escravo, passou anos numa prisão. Mas o Deus que tudo pode, você não está entendendo, querido? Será que você está recebendo? Será que você está entendendo o que está sendo ministrado aqui hoje? Amados, Deus está ativando milagres aqui nessa noite. Deus está ativando coisas sobrenaturais aqui hoje. Amém, queridos? Um dia o Deus que tudo pode havia determinado algo sobre a vida de José. Por isso que Jó, o livro mais antigo, Jó foi mais antigo ainda que José. Ele teve um encontro com Deus que tudo pode. E ele declarou isso: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus havia dado um sonho a José, mas não era um sonho pessoal de que ele iria governar sobre os irmãos. Era um sonho profético, era uma revelação. Amados, e quando você carrega, escuta o que eu vou dizer para você. Quando você carrega algo de Deus, quando você carrega uma palavra liberada
de Deus para a sua vida, até as coisas ruins, são para corroborar, para conduzir você até o lugar que Deus determinou que você esteja. Levanta sua mão, querido. Há um salmo que diz: e Deus cumprirá o que lhe diz respeito, assim como ele fez com José. O Deus que tudo pode vai cumprir tudo aquilo que te diz respeito, porque Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Ninguém ganha dele, querido. Ele é o Deus que tudo pode, e o Deus que tudo pode, assim como ele tinha um plano para José, ele tem planos para a sua vida. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esse Deus que tem planos é o Deus que vai cumprir todos os planos que Ele já determinou para cumprir na sua vida. Não vai ficar um tio fora do lugar. O que falar de Raabe, uma prostituta de Jericó, que entrou na linhagem messiânica? Deus, ele faz coisas inimagináveis. O que falar de Ana, uma pobre mulher estéril, que passou a vida sendo afrontada por uma outra que tinha filhos. Mas Deus faz de Ana mãe de filhos. E o que falar de Davi? Todos conhecem a história de Davi, mas eu não quero falar desses. O que falar de você? O que falar de você? O Deus que tudo pode fazer coisas inimagináveis em sua vida, por sua vida e através da sua vida. O Deus que tudo pode, Ele é o Deus que está com as mãos estendidas para a sua vida, para lhe abençoar, queridos. O Deus que tudo pode é capaz de livrar os que nele confiam. Obrigado pelo seu amém. O Deus que tudo pode é capaz de livrar todos aqueles que nele confiam. Vou te contar duas histórias no mesmo livro. Daniel capítulo 3, versículo 14 ao 25. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E qual o Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor não sabia de nada. Posso falar para você? Temos muitos de nós aqui que não sabemos de nada. Não sabemos de nada. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Olha o que a Bíblia diz. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas.
Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto homem, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Amados, o Deus que tudo pode livrar aqueles que confiam nele. O Deus que tudo pode é capaz de livrar todos aqueles que depositam somente nele a sua confiança, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não para por aí, Daniel capítulo 6, versículo 16 ao 22. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Querido, deixa eu falar para você, Satanás pode tripudiar, pode fazer planos, pode fazer projetos, mas Deus é o Deus que fecha a boca de demônios, fecha a boca de leões e traz livramento para aqueles que confiam nele. Se você confia nele, Deus está te dando um grande livramento. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, querido, se você verdadeiramente confia em Deus, Deus está te dando um grande livramento. Deus está te dando um grande livramento. Aleluia. O Deus que tudo pode é capaz de surpreender. Deus vai te surpreender, querido. Você não está entendendo, Jesus do céu. Deus vai te surpreender. Mateus capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos por outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam surpresos, eles estavam. Quem é este?
O quem é este? É o Deus que age ao teu favor. O quem é este? É o Jesus que você serve. O quem é este? É o Deus que tirou você do lamaçal do pecado. O quem é este? É aquele que te livrou do inferno, aquele que te salvou. O quem é este? É aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O quem é este? É aquele que conduz a sua vida todos os dias. O quem é este? É aquele que te sustenta. O quem é este? É aquele que te livra. O quem é este? É aquele que acalma as tempestades do seu coração. Ele ainda continua fazendo milagre. Você está diante do Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode é capaz de transformar o desprezível em vaso de honra. Eu estou vendo vasos de honra aqui. Você é um vaso de honra. Abrace uma pessoa que está perto de você, diga para ela: você é um vaso de honra. Muitos podem nos ter por desprezíveis, mas diante de Deus, você é um vaso de honra. Você é um vaso de honra, e foi isso que ele fez. Atos 9, do 10 ao 16. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome, alguém desprezível. Mas o Senhor, tem um mas de Deus sobre a sua vida, querido. Existe um mas, todavia, diante de você. Mas ele é isso, ele é aquele. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus pega alguém que era desprezível e torna ele, faz dele um vaso de honra. Deus pega a mim e a você que éramos desprezíveis e nos transforma em vasos de honra. Amados, deixa eu falar para você: você pode ser rejeitado, você pode ser humilhado, você pode ser desprezado, você pode, mas o Senhor, eu vim aqui nessa noite dizer para você: mas o Senhor que tudo pode, mas o Senhor que tudo pode, mas o Senhor que tudo pode, faz de você um vaso de honra. Você é um vaso de honra. Você é um instrumento escolhido de Deus. Você é alguém escolhido por Deus. Amém? O Deus que tudo pode continua sendo o mesmo. Ele não mudou, querido. O Deus que fez a tempestade se acalmar. O Deus que tudo pode, que fez de Abrão pai de multidões, que fez Sara e Ana mãe de filhos. O Deus que fez de Raabe uma mulher de honra. O Deus que fez tantas coisas é o mesmo. Obrigado pelo seu amém. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele está vivo. Ele está vivo. As suas mãos não estão recolhidas. Ele está sentado no trono. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Ele é capaz. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo o extraordinário. Ele continua podendo. Nada é impossível para um Deus que tudo pode. E você pergunta: pastor, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer, pastor? Porque eu tenho passado por isso. Eu tenho passado por aquilo, a minha vida está assim, a minha vida está assado, a minha vida... O que eu preciso fazer? O Senhor está falando de um Deus que tudo pode, que Ele é o mesmo. O que eu preciso então fazer? Apenas
uma atitude: confiar. Amados, você não tem escolha. Se você acredita que existe um Deus que tudo pode, você precisa confiar. Pastor, eu não preciso fazer mais nada? Não, você só precisa confiar. Ele não perdeu o controle da sua existência. Ele não perdeu o controle da situação. Ele tem o poder, ele tem a soberania, ele tem o domínio sobre tudo, querido. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer? Confiar. Pastor, uma palavra tão simples? É uma palavra simples, querido. O que você precisa fazer? Confiar. Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor, Ele não te abandona. Pastor, mas, amados, Ele não coloque mais. Ele não te abandona. Ele está no controle da situação. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da tua história. Ele está no comando de tudo, querido. Ele é o capitão. Ele é o capitão dos exércitos de Deus. Ele é o Senhor. Então, o que você precisa fazer? Confiar. O que é confiar? Estar seguro. Amém? Você precisa estar seguro em Deus. Você precisa estar seguro em Deus. O Senhor precisa ser o seu lugar de segurança. Por isso Jeremias 17 diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força. Muitos confundem esse texto dizendo: tá vendo, Deus fala que ele não pode confiar em ninguém. Não é isso que Deus está fazendo. Deus não está falando de outro, Deus está falando de você. Você não tem que confiar na força do seu braço. Você não tem que colocar, querido, a sua confiança do seu trabalho, no dinheiro que você ganha, porque tudo vem dele. O teu sustento vem dele. Então você precisa fazer do Senhor a sua rocha e o seu refúgio. A sua confiança precisa estar nele. Pare de confiar na força do seu braço. Eu vou dar um jeito. Querido, não é você que dá um jeito. Busque Deus, confie em Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle do mundo. Tudo está debaixo do seu controle. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Você conhece o nome do Senhor? Então confie nele. Confie nele. Descanse nele. Esteja seguro em Deus. Amém. Deixa ele conduzir a sua vida. Salmo 31, versículo 13 ao 15. Ouço muitos cochicharem ao meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Tu és o meu Deus. O meu futuro está em tuas mãos. Quem tem coragem de levantar as mãos e declarar isso em alto e bom som, diga: tu és o meu Deus. O meu futuro está em tuas mãos. Pronto, querido, pronto. Não são as circunstâncias que determinam o teu futuro, não são o que as pessoas pensam que determinam o seu futuro, não é o que as pessoas declaram que determinam o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. Ele vai conduzir a sua vida, a sua história em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Amém. Não para por aí. Salmo 112, versículos 6 e 7. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu vou ler de novo. O justo jamais será abalado. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás as más notícias. Bate no ombro dessa pessoa que está perto de você e fala assim: irmão, por que você está com tanto medo das más notícias?
Pastor, o senhor não sabe. O justo não será abalado. O justo não teme as más notícias. Sabe por quê? Porque o seu coração está firme. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Confiante no Senhor. Amém, queridos? E o último texto, já partindo para o final. Isaías 26, verso 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor é a rocha eterna. Amém, queridos? Você está diante do Deus que tudo pode. Eu quero concluir essa mensagem lendo Isaías 64:4. Coloca esse para mim. Isaías 64:4, e aqui eu concluo essa breve, simples mensagem para testificar o teu coração. Confie em Deus, querido. Pastor, eu tenho vivido isso, eu tenho vivido aquilo, a situação é essa, a situação... Amados, não importa se você está na bonança ou se você está na tempestade, o Deus que tudo pode está no controle da sua vida. Pastor, mas está acontecendo isso. Amados, não importa o que está acontecendo, o Deus que tudo pode está cuidando de você. Mas pastor, amados, não importa, não interessa. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que não importa qual é a circunstância, não importa qual é a sua angústia, não importa qual é a sua preocupação, não importa qual é o seu pensamento, o Deus que tudo pode está atuando na sua vida, o Deus que tudo pode está aguardando o seu coração, o Deus que tudo pode está trabalhando ao teu favor. E aqui eu declaro para nós orarmos. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o que acontece? Enquanto você confia, ele trabalha por você. Você confia, ele trabalha por você. Você confia, ele trabalha por você. Você confia. Pastor, qual é o meu trabalho? Confie. Deus não perdeu o controle. Confie, Deus não perdeu o controle. Confie, Deus não perdeu o controle. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: confie, Deus não perdeu o controle. Confie, Deus não perdeu o controle. Nunca se ouviu de um Deus semelhante a Ele, nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse termo esperar é confiar, é estar seguro. Eu estou seguro em Deus, eu estou seguro em Deus, eu estou seguro. O Senhor é o meu lugar de segurança, o Senhor é o meu lugar de segurança. Então eu não serei abalado, porque o Deus que cuida de mim é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo pode. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Se coloque em pé, em nome de Jesus.